Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história e hoje o assunto é sobre o Nordeste açucareiro. Bora começar! Bom, nosso tema então ele começa na página 154 e ele já começa te dando uma informação muito importante, falando sobre a importância do açúcar para Portugal, porque no século 16 e 17 nós conheceremos como ciclo do açúcar. Por quê? Porque foi o produto mais lucrativo para Portugal em terras brasileiras, nesse processo de colonização que começa no século 16. E também no primeiro parágrafo ele fala que tudo isso vai concentrar no Nordeste, no litoral nordestino. Por quê? Por conta do clima, do solo de Massapê, terras férteis, a grande quantidade de terras que daria para promover a plantação de cana-de-açúcar, a existência de rios navegáveis para facilitar o transporte do açúcar. Então, é isso que vai nortear a nossa aula de hoje. Saber qual foi a importância da produção de açúcar, qual foi a importância do engenho onde o açúcar era produzido para a sociedade colonial brasileira comandada aí por Portugal. No parágrafo 2 ele vai te falar onde é que era feita então essa produção de açúcar. Ocorria nos engenhos. E aí ele te fala o que compunha o engenho. O engenho ele era composto pela lavoura canavieira, ou seja, pela plantação. Então você imagina grandes áreas, né? A gente chama de latifúndio, grandes áreas plantando uma coisa só, cana-de-açúcar. O engenho também era constituído pelas instalações onde a cana era transformada em açúcar. Então você tem lá o processo de moagem da cana, né, lá nas moendas para extrair o caldo. Esse caldo será fervido e aí desse caldo, desse melaço, o produto final será o açúcar. E aí, que mais que o engenho compunha? Era composto, então, pela lavoura, pela moenda, né, a instalação onde a cana era transformada em açúcar, pelas moradias dos proprietários e dos trabalhadores. A moradia do proprietário era a casa grande, era a casa chamada casa grande, era literalmente a casa do dono do engenho, era a casa do proprietário, de onde ele administrava, que era o latifundiário. Também o engenho era composto pela senzala, pela casa dos escravos, geralmente um pavilhão muito simples para abrigar todos os escravizados que eram comprados e trazidos da África. O texto continua falando também que no engenho uma parte importante aí que fazia a composição de um engenho era a capela, ou seja, mostrando aí a relevância da religião católica presente na colônia. Então você tem um engenho composto pela lavoura, pelas instalações onde o caldo de cana era transformado em açúcar, pelas moradias e pela capela. A maioria dos engenhos brasileiros do século XVI e XVII vão ter essa composição. Claro que poderemos ter outras instalações, mas essas são as principais, essas são as comuns. No último parágrafo ele fala que poucos fazendeiros contavam com recursos próprios para montar uma plantação de cana e arcar com os custos da instalação dos equipamentos utilizados para a fabricação do açúcar. Por isso, a atividade açucareira esteve desde o início associada a financistas europeus, principalmente flamengos e holandeses, ou seja, outros europeus. Flamengos e holandeses vão participar dessa produção de açúcar, vão financiar a produção açucareira no Brasil. E aqui ele fala que esse dinheiro era para aquisição do maquinário, compra de escravos, aumento da área de cultivo, tudo isso para que a roda do açúcar girasse, para que o mecanismo da produção girasse. Uma coisa importante, bem relevante para esse assunto, é que quando a gente fala de produção açucareira no Brasil, a gente fala no regime de plantation. O que é o regime plantation? É o regime onde eu tenho três coisas básicas. A primeira delas, latifúndio, ou seja, grandes áreas agrícolas. A segunda coisa, monocultura, só planta um cultivo nessa grande área agrícola. E por fim, mão de obra escravizada. Pessoas então que perderam a sua liberdade, né? Foram tomadas à força. Então, a base do Nordeste açucareiro a gente chama de plantation, que significa latifúndio, monocultor, escravocrata. E também tem uma quarta informação que você pode colocar que seria para exportação, para vender para fora, não para o mercado interno. Na página 155, 156 e 157, a gente vai trabalhar na aula ao vivo, tá? Mas só para adiantar, na 155 ele fala que o sucesso do açúcar significou também a exploração brutal em grande escala de trabalhadores escravizados, principalmente indígenas e depois africanos, trazidos através do Oceano Atlântico. Também fala que grande parte das matas nativas deu lugar aos canaviais, as plantações de cana,
Muitas árvores também foram derrubadas para garantir o fornecimento de lenha aos engenhos. Na página 156 e 157, ele mostra o processo da produção do açúcar, desde o transporte da cana para a moagem, aí logo em seguida o cozimento, a purga, a secagem, separação do açúcar, depois encaixotamento, levagem e transporte, para a Europa. Então, página 156 e 157 mostra todo esse processo. Tem uma imagem ali que mostra o que é a capela, o que é a Casa Grande, que é o centro administrativo, o que é a moenda, o porto onde fazia o transporte, enfim, você tem na página 156 ali uma imagem bastante interessante com algumas informações. E um outro ponto importante da página 157 é que fala que a maioria da composição social do engenho, que a gente vai falar agora, era de escravizados. Só que na página 158 ele vai começar então a falar sobre isso. Olha só, o engenho colonial, além de ser o coração da produção açucareira, era o espaço de convívio social e trocas culturais, de escravidão e resistência. E o que compõe a sociedade do engenho? Por exemplo, quando a gente fala composição da sociedade, vamos lembrar da França. A França, na Revolução Francesa, a composição da sociedade era dividida em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. A sociedade do engenho, a sociedade do Nordeste do século XVI e XVII, a gente tem os principais grupos separados em... Imagina uma pirâmide, né, onde a base seria a maior quantidade e o menor poder, e a ponta dessa pirâmide, o maior poder e a menor quantidade de pessoas nesse grupo. Então vamos lá. Primeiro grupo, senhores de engenho, os proprietários de tudo. Logo em seguida, os lavradores de cana, a gente já vai falar quem eram eles. Depois, trabalhadores especializados, que eram serviços específicos de mão de obra livre. E por fim, o grande número, né, a composição máxima aí, dessa sociedade do engenho, que eram os escravizados negros. Também teve escravizados indígenas, mas com o tempo foi passando, como era muito lucrativo o tráfico negreiro, foi optado então por essa prática. Vamos falar então sobre cada parte dessa sociedade do engenho. No topo da pirâmide, né, numa hierarquia social, a gente tem os donos de tudo, os senhores de engenho. Eles eram proprietários da lavoura, da moenda, dos escravos, das terras, enfim, das instalações. Eram quem mandava aí na região do Nordeste açucareiro no século XVI e XVII. Proprietário disso tudo, proprietário de terras, de escravizados, e eles moravam na Casa Grande. E não é só nome, né? A casa geralmente era grande mesmo. Era uma moradia barra escritório. Era o centro administrativo de um engenho. Era o centro onde ficava ali todas as ordens, né, nessa produção de açúcar. Esses senhores de engenho, muitos deles eram ligados à coroa portuguesa, eram ligados aos capitães donatários, por exemplo, que iniciaram a colonização no século XVI. Então, eram portugueses proprietários de grandes riquezas, terras, posses, escravizados, ok? Agora, o lavrador de cana é um pouquinho diferente. O lavrador de cana, ele traz dois tipos, lavradores proprietários e arrendatários. O que é um lavrador de cana? Ele é uma pessoa que tem a plantação de cana, tem a grande lavoura, mas não tem dinheiro para o maquinário, não tem dinheiro para a moenda, não tem dinheiro para o grande número de escravizados trabalhar na produção de açúcar. E aí, essa pessoa não é senhor de engenho, essa pessoa é o lavrador de cana, é como se fosse apenas o agricultor. E aí o texto fala assim: os produtores de cana que não possuem engenho, chamados de lavradores de cana, eles se dividiam basicamente em duas categorias, lavradores proprietários e arrendatários. Os lavradores proprietários cultivavam a cana em suas próprias terras e moíam essas canas em um engenho que não fazia parte da terra dele, de acordo com as condições acertadas com o dono do engenho. Os arrendatários plantavam cana na terra de um outro proprietário, ou seja, o arrendatário ele não tem nem o engenho e nem a plantação, ele vai arrendar a terra. Como assim, professor? Bom, você não tem moenda, você não tem plantação, mas você quer plantar. O que você faz? Entra em contato com alguém que tem um pedaço de terra que não tenha uma plantação lá. Você fica então responsável por fazer a plantação lá. Uma parte da produção dessa cana vai para o dono da terra, uma parte fica para você, só que você também não tem a moenda. O que você faz? Entra em contato com outro proprietário para moer essa cana nesse engenho externo, para daí fazer a produção de açúcar. Então, olha só, tinha o dono de tudo
tinha o dono da plantação, mas que não tinha moenda, e tinha o que não tinha nem moenda, nem a plantação, mas queria plantar. Ele é o arrendatário, ele é um dos tipos dos lavradores de cana. Já na página 159, a gente tem trabalhos específicos, ele diz assim: a produção do açúcar também contava com o trabalho de homens livres, ou seja, não era só escravizado, claro que a maior parte, né, quase que 90% da sociedade do engenho era composto aí por escravizados, mas uma parte era trabalhador livre. E ele diz assim, que eles recebiam salário, recebiam pagamento. Nós temos três principais: feitor, mestre de açúcar e alguns outros trabalhadores como o purgador, e eu já vou te explicar. Feitor era uma espécie de agrônomo. Por que agrônomo? Porque ele olhava para as terras do senhor de engenho e falava quais terras eram melhores para plantar, qual tipo de cana vai utilizar na lavoura, que momento que vai cultivar, colher, fazer toda a produção. Então, o feitor dava aquela administração ali, como se fosse quase um braço direito do senhor de engenho. Já o mestre do açúcar era a pessoa responsável por saber o ponto do açúcar. Como assim? Quando você pega o caldo de cana e começa a fazer o cozimento, depois a fervura, dependendo da temperatura que você tira esse caldo, você tem diferentes produtos. Você tem a produção de melaço, melado, açúcar, rapadura. Só o açúcar tem açúcar branco, mascavo, entre outros. Então, o mestre do açúcar era o especializado nesse serviço, saber que momento então que eu teria que tirar esse caldo do fogo para ter o ponto da fabricação do açúcar. E o purgador, que seria parte dos outros trabalhadores, ele administrava o processo de clareamento do açúcar. Como assim clareamento do açúcar? A pedra de açúcar, depois de feita, ela tem uma cor escura. É só você lembrar do açúcar mascavo. E essa pedra do açúcar, conforme eu vá, na época, né, eu tô colocando como se eu estivesse na época, tá, pessoal? Conforme você vai raspando a pedra do açúcar, ele vai da parte mais escura para a parte mais clara no centro dessa pedra de açúcar. Então, o purgador era essa pessoa, então, que ficava administrando esse processo de clareamento do açúcar. Ou seja, que açúcar que a gente vai vender? O açúcar mascavo, mais escuro, tem um preço. O açúcar mais claro tem outro preço, é mais caro na Europa. Então, ele ficava responsável por isso. E também tinha o caixeiro, que retirava parte dos impostos que cabia à coroa. Não esqueçamos disso, né? Portugal estava por trás disso tudo, querendo os seus lucros, querendo a sua parte do bolo aí da produção de açúcar. E por fim, a grande camada, a base da plantation, a base da produção açucareira, que são os africanos escravizados. E aqui é a parte obscura de violência da história do Brasil, que começa no século XVI e XVII. Por que que eu vou dizer, por que que eu disse isso? Você já vai entender. Olha só, na página 160 diz assim: as dificuldades na escravização de indígenas e a demanda crescente por trabalhadores levaram os senhores de engenho a investir na aquisição de escravos de origem africana. Isso não significa que o trabalho indígena tenha desaparecido. No entanto, a maior parte das atividades nos engenhos era realizada por africanos escravizados. Além de participar da produção de açúcar, eles também trabalhavam como marceneiros, barqueiros, ferreiros e pedreiros. As escravas trabalhavam no eito, ou seja, na plantação, e em diversas atividades domésticas. Os africanos escravizados habitavam a senzala, ou seja, um grande pavilhão, a moradia dos escravizados, que poderia ser construído pelo senhor ou pelos próprios escravos, os cativos. As construções erguidas eram geralmente grandes pavilhões térreos, retangulares, divididos em cubículos destinados a casais ou indivíduos solteiros. E aí tem a última parte, é a parte que eu falei ali antes, né, a parte obscura da história do Brasil, porque a escravidão por si só já é uma violência, mas teve mais do que isso. No último parágrafo ele fala que a vida dos escravos era baseada, se caracterizou pela violência. Violência de que forma? Primeiro, você retira a pessoa forçadamente da sua terra natal, da África. Segundo, a viagem trazida, a viagem que era feita até o Brasil era desumana. Centenas de escravizados dentro de um barco, condições péssimas, precárias, desumanas ou subhumanas. E aí o texto também fala trabalho pesado, trabalho insalubre, que não é saudável, desde lavoura até as minas, alimentação precária. Os escravos recebiam uma alimentação muito simples, apenas para ficar vivo e poder trabalhar, além dos castigos físicos. Fez alguma coisa de errado, vai ser castigado, vai ser punido com chibatada. E também, sem contar que
você sendo tirado da sua terra natal, você está sendo desagregado da sua família, você perdeu os laços familiares, já que você está indo para um lugar totalmente desconhecido para sofrer diversas violências. Então, essa realidade do escravizado no Brasil no século XVI e XVII, na verdade a escravidão, pessoal, foi até 1888, durou aí 388 anos, foram quase 4 séculos desse processo que vai marcar a história do Brasil e que vai ter as suas sequelas até hoje. É isso por hoje. Eu espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.